Vamos falar sim. Ô, Reinaldo, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, criticou hoje o presidente do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central Americano, o Jerome Powell, por não reduzir as taxas tão rápido quanto o Banco Central da Europa. Nas redes sociais, o republicano acrescentou ainda que a demissão de Powell não chega rápido o suficiente. Powell advertiu ontem que as tarifas impostas por Trump a outros parceiros comerciais poderiam colocar a instituição monetária na posição difícil, né, entre escolher combater a inflação ou o desemprego. O Trump exigiu que em várias ocasiões, na verdade, que o presidente do Fed reduza as taxas de juros, mas o órgão adotou uma atitude de cautela, mantendo as taxas estáveis numa faixa entre 4,25% e 4,5% desde o início do ano. Lá ele oscila dentro dessa banda, né, dessa faixa. Ô, Reinaldo, muito se falou aqui no Brasil sobre a autonomia do Banco Central. Lá nos Estados Unidos, o Trump quer passar com um trator por cima, né? Veja você, ele faz essa crítica, o Banco Central é autônomo lá, como é autônomo aqui, e não acontece nada em razão disso. Em razão disso, não. Todo terremoto que está na economia não é porque o Trump fez críticas ao Banco Central, que, aliás, não são de agora, né? Ele vive tratando o Jerome Powell como se fosse o cocô do cavalo do bandido, né? E, no entanto, ninguém diz, oh, meu Deus, vejam o que ele fez. Eu estou falando isso, eu estou fazendo um contraste, obviamente, com aquilo que a gente viu e vê aqui no Brasil, onde especuladores é o nome que deve receber, a menor crítica que o Lula faça ao Banco Central, e o Banco Central sendo autônomo, ele pode ser criticado, porque senão, aí fica difícil, né? Porque senão aí Banco Central, se o Banco Central está acima... Como é que é? E o Reinaldo está me ouvindo de novo pelo Zoom. Reinaldo, falaram aqui para mim, seu microfone está fechado. Eu falei, ai, que bom que eu preciso dar uma fungada. Aí eu dei uma fungada e você estava me ouvindo, meu amigo. Eu tô com sinusite, ó, aqui os bastidores da notícia. Me enganaram aqui, Reinaldo. Falaram que você não me ouviria fungando, mas te obrigaram a me ouvir fungando aqui. Eu falei, nossa, será que o meu papo tá tão chato que o Diego... Ai, que saco! Não é isso. Nada, tô aqui lutando contra uma sinusite, mas vencerei. Desculpa, amigo, pode retomar. Então, depois você me pede sinusite mesmo? Sinusite, é. Clavulinato de potássio. Depois você pede para o seu médico, fala com ele. Vou falar, boa. Desculpe, viu? Não era a intenção de te interromper. Então, vamos lá. Voltando, aqui a menor crítica que o Lula faça é o caos, né? Aí, o dólar disparou porque o Lula disse que o Banco Central, especialmente quando estava lá o Roberto Campos Neto, que o Banco Central deveria reduzir a taxa de juros. Lula critica a taxa de juros. Lula dá tiro no pé criticando taxa de juros. Desde quando um presidente autônomo, segundo as regras, porque foi eleito pelo povo, é o chefe do executivo, então tem autonomia de quem é chefe do executivo, na harmonia com os outros poderes, não pode criticar um outro ente que também é autônomo. O Lula criticando o Banco Central muda o quê? O Banco Central, por um acaso, vai tomar essa ou aquela decisão? Até quem diga, aí o Banco Central se vinga do Lula. Bom, mas aí é ruim mesmo, né? O Banco Central, então, se vinga do presidente. Uma tolice. O que eu tô chamando a atenção para que se o Lula faz essa crítica que o Trump fez ao Fed aqui no Brasil, o mundo desaba. Ele vai ganhar 87 editoriais, né? Uns 5, 6 veículos foram uns 90 editoriais, né? De resto, dizendo como chegou a hora de virar a página do Brasil, do Lula, do Bolsonaro, ir embora, porque não sei o quê e tal, né? Aí o extremismo de centro se manifesta. E, no entanto, veja, eu acho o Trump detestável. Agora, ele fazer crítica ao Fed... meu Deus, eu vou ter de fazer isso, né? Eu odeio trocadilho, mas nem fede nem cheira, né? Porque o Jerome Powell está lá, vai fazer a dele. Agora, é claro que a crítica é obtusa,
segundo qualquer teoria econômica, porque a tendência nos Estados Unidos é que haja elevação de inflação. Pelo menos tem de se esperar. Os analistas estão divididos se o impacto será maior no emprego, ou na inflação, ou, no pior dos mundos, em ambos. Né? Agora, é claro que essa não é a hora de os Estados Unidos baixarem juros, porque com as tarifas que o Trump está impondo, a tendência é que os preços subam. Né? Não tem milagre nisso. A tendência é que os preços subam. Os preços subindo, não parece que o melhor caminho seja a redução da taxa de juros. Né? Mas ele quer que o Banco Central resolva para ele, que o Fed resolva para ele, que lá não tem exatamente um BC no formato do nosso, mas ele quer que o Fed resolva para ele um problema que ele criou. Né? E há ali, o Fed, lá é um comitê de Feds, né? Há quem esteja prevendo inflação de 4%, que seria bastante elevado no contexto agora, né? Porque ela chegou a muito mais do que isso, mas foi o período em que os Estados Unidos injetaram trilhões na economia para tirar a economia do buraco no pós-Covid. Né? Teve ali um resultado também negativo, que foi a elevação da inflação, mas, por outro lado, os Estados Unidos chegaram a ter a mais baixa taxa de desemprego em 50 anos. Fez uma escolha, né? Mas a inflação pegou. Né? Agora, com isso, evidentemente, a chance de a inflação subir existe. Né? E é claro que não é a hora de baixar a taxa de juros. Aí faz o Trump o quê? O seu esporte predileto, responsabilizar os outros. Isso é um clássico dele. Né? Se você perceber, a cada medida executiva que ele toma, ele dá um pau no Biden. Né? São sempre os outros que estão criando dificuldades para os Estados Unidos. Já ele não. As escolhas dele são as boas escolhas. Evidentemente, é difícil um Banco Central ter uma atuação compatível com as maluquices dele. Né? Mas creio que o Jerome Powell vai segurar a onda ali. Né? Agora, eu chamo atenção para isso. Né? Imagine se fosse aqui. Né? Em que o Lula não podia olhar de lado. Se ele não falasse que o Roberto Campos Neto era inteligente, bonito, decente, etc., um gato, então é porque ele não gostava do Roberto Campos Neto. Né? E aí o dólar subia. Não é isso? Especulação. Né? Muitas vezes isso, né? Qualquer fala era motivo para o dólar subir, as bolsas caíam, e aí depois voltava tudo ao normal. Enfim. Sim, não, se criou, né? Eu brinco assim, se o Banco Central não pudesse ser criticado, nós estaríamos assim, Banco Central não chamaria Banco Central, chamaria Deus, mas ainda assim, numa sociedade teocrática, né? Porque numa sociedade democrática, Deus também pode ser criticado. As pessoas podem até não acreditar em Deus, né? Numa democracia, não é isso? Agora, ali não, ali nós tínhamos durante o tempo, e temos ainda, né? Um pouco menos agora, porque como esse Banco Central que está aí foi indicado pelo Lula, aí pode, aí já vamos criticar um pouco. Mas aquele que ele herdou, não, aquele que ele herdou, na verdade, assim, era o Roberto Campos Neto era Moisés, né? E tudo que ele falava eram verdades reveladas, gravadas na pedra, depois de Deus aparecer na sarça ardente para ele, né? E o Roberto Campos Neto pode ter cara de tudo, de Deus, exatamente, ele não tem. Há quem goste do gênero, né? Uhum. Enfim.